Passamos da metade da segunda temporada de Os Outros. Ela está acontecendo exatamente como na primeira temporada, onde 3 episódios são lançados semanalmente, até chegar em 12 episódios, que é o número total da temporada. Só que, curiosamente, nessa terceira semana, né, de estreia da temporada, foram lançados apenas 2 episódios, ao invés de 3. Eu olhei lá no Globoplay, esperei um pouco, na verdade esperei quase o dia todo, né, a manhã e tarde inteira, para poder assistir os 3 episódios e gravar uma análise aqui para vocês. Só que eles só lançaram 2, não explicaram o porquê. Se você souber o porquê, se você viu em algum lugar o porquê, lançaram 2 episódios nessa quinta ao invés de 3, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu não sei se eles pretendem lançar depois mais 3, e aí sim, o último episódio, né, o episódio final, eles lançarem num dia à parte. Eu não sei exatamente qual a estratégia de lançamento que Os Outros está tendo, mas enfim. O fato é que vamos analisar aqui o episódio 7 e o episódio 8 da segunda temporada de Os Outros. Se você está chegando no meu canal agora, eu tenho feito análises da segunda temporada de Os Outros. Toda semana eu trago vídeos comentando os episódios que foram lançados, então eu vou deixar a playlist aqui completa para vocês irem lá conferir os vídeos anteriores. Lembrando que esse vídeo aqui terão spoilers do episódio 7 e 8, e que também, se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Se puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Como eu tenho falado aqui no meu canal, eu não tenho gostado dessa segunda temporada. Eu achava a primeira temporada de Os Outros bastante interessante, com arcos e histórias muito legais, assim, apesar de ter alguns defeitos, enfim, alguns pontos negativos, eu acho que ela tinha muito mais pontos positivos do que negativos. Mas aqui, nessa segunda temporada, ela inverte isso, então ela tem muito mais pontos negativos do que positivos, infelizmente. Nas minhas análises eu gosto de falar aqui dos núcleos dos personagens, e aí depois a gente faz um geralzão aí comentando tudo. Então, como eu falei no começo do vídeo, vou analisar o episódio 7 e 8 apenas. O 9 ficou com Deus, eu não sei por que eles não postaram. E isso entra num assunto que eu queria conversar com vocês. Eu tive uma conversa com um inscrito há alguns dias atrás sobre, né, essa temporada de Os Outros, e ele falou uma coisa que é muito pertinente, eu acho que é válido a gente falar sobre isso, em como parece que as segundas temporadas das séries do Globoplay, né, na verdade, das segundas temporadas em diante de várias séries, são muito mal feitas. Parece que uma vez que aquela série tem um certo sucesso, eles decidem renovar para próximas temporadas, e aí eles simplesmente deixam na mão das pessoas, dos profissionais, para fazerem aquelas histórias, e simplesmente esquecem. Não ligam para a qualidade, não ligam para o rumo da história, não ligam para a opinião da audiência, né? Se você entra lá nos comentários dos posts do Instagram de Os Outros, no perfil do Globoplay, as pessoas estão reclamando, estão falando como a série tá chata, a série tá difícil de assistir, e parece que não muda, parece que eles não se importam, ou até mesmo que eles não leem. Então, vocês terem uma ideia do descuido que eles têm com relação aos episódios, no 7º episódio, durante uma cena, acontece um erro que eu acredito que possa ter sido um erro de gravação, ou um bug mesmo do sistema do Globoplay, mas enfim, que não foi corrigido ou não foi visto. Que é uma cena em que a Lohane está conversando com o Marcinho, eu vou falar um pouquinho dessa cena futuramente, mas acontece, trava ali a cena, e aí depois ela começa a ser acelerada. E aí fica muito estranho assim assistindo, dá para ver claramente que é um erro na hora de subir, né, o episódio no streaming, mas não foi um erro revisado, né? Algo que eles deveriam ter revisado antes de postarem o episódio no catálogo, mas não. Então parece sim que é uma coisa que, ó, a gente fez, não vou aqui ficar revisando nada, vou só postar e vendo o que dá, ver o que o pessoal acha. Então parece que é um desleixo mesmo, assim, uma preguiça de deixar algo bom. E isso é triste, né? Porque, poxa, são produções muito legais. Os Outros é uma das produções nacionais que foram mais faladas aí no ano passado e que realmente tinha muita qualidade, e é triste ver a decadência aí dessa história. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, e aí falando aí, eu juro que é só mais um tópico, e aí a gente vai falar sobre os episódios em si, sobre o meu conteúdo aqui no meu canal, falando de séries e, enfim, produções nacionais. Eu tenho percebido o interesse de vocês, principalmente as pessoas novas que estão chegando, inclusive sejam todos bem-vindos, em produções brasileiras, né? E aí eu vi que vai ser uma novela na Globo que está sendo muito falada, as expectativas estão altas, que se chama Mania de Você.
Parece que é uma novela bem interessante, que vai ser gravada de um jeito diferente, vai ter personagens e atores muito bons e tal. E eu tô pensando em trazer aqui pro canal, fazendo análises aí sobre essa novela. Eu já fiz sobre Verdades Secretas, por exemplo, que foi um grande sucesso aqui no meu canal, e de repente seria legal falar sobre essa produção que vai estar lá na TV aberta. Eu quero saber de vocês, se vocês assistiriam, se vocês pretendem ver essa novela, se vocês curtem esses tipos de conteúdo aqui no YouTube falando sobre novelas. Enfim, deixa aqui nos comentários, vou ler os comentários, e aí a gente pode decidir se eu devo fazer ou não vídeos sobre essa novela. Mas enfim, agora sim, juro que não vou mais ficar enrolando para falar sobre os arcos desses 2 episódios que saíram. Começando pelo Seu Durval, gente. Vou começar falando sobre ele, porque eu acho que ele é o personagem que ele permeia entre as histórias ali, né, nesses 2 episódios. É um personagem que eu já havia falado no meu vídeo anterior, que ele não tem relevância nenhuma na história. O Luiz Lobianco é um baita ator, e eu fiquei bem animado quando vi o nome dele no elenco. Só que fiquei decepcionado porque é um personagem que é muito caricato. Ele parece ser um velho, apesar de não ser tão velho assim o ator. Mas parece ser aquele cara que é neurótico, que é cheio de manias, medroso e tal, mas que até então parecia um mero figurante ali. Ele não tinha um marco próprio, ele não tinha nada, assim. E agora ele aparentemente tem ali, arrumaram, né, uma história pra ele, apesar de não ser das melhores. Então a gente vê o passado do Seu Durval, que é só uma cena muito rapidinha, onde ele tá num velório, que parece ser a esposa dele, ou algo do tipo, era uma mulher, né? E aí ele tá chorando ali, lamentando pela morte dessa mulher, acaba encontrando esse gatinho, que é o Dudu, né? Acho que é Dudu o nome, e ele acaba adotando esse gatinho. Isso tudo é pra mostrar que lá no presente, esse gatinho vai ser levado pelo Sérgio. E aí que o arco do Seu Durval vai se unir ao arco do Sérgio, porque o Seu Durval acaba descobrindo esse bendito cassino que o Sérgio fez lá no condomínio. Eu tenho várias críticas para fazer sobre esse cassino, tá? Que eu acho que ele foi um tema super jogado ali na história, que não faz tanto sentido, porque ele constrói um cassino dentro desse condomínio, que é um condomínio aí de luxo, digamos, né? E ninguém vê nada, ninguém inspeciona nada. O Sérgio leva todos esses equipamentos de cassino, de jogos e tal, pra dentro do condomínio. A portaria não vê nada, ninguém vê nada, assim. Simplesmente ele construiu esse cassino lá dentro. Ele fala sobre os moradores entrarem para jogar e se viciarem lá no cassino, mas a gente não vê tanto desses moradores, assim, dessas pessoas que jogam. Na verdade, ele quer afastar os vizinhos, ele quer que os vizinhos não saibam, ao mesmo tempo ele espera que esses vizinhos vão lá e joguem. Então, eu achei um assunto mega jogado ali, mega mal trabalhado. E aí, nessa cena em que o Seu Durval entra no cassino pra pegar o seu gatinho, ele acaba vendo os jogos, e aí a gente descobre que ele é viciado em jogos e tal. Isso também não é mostrado antes, simplesmente brota ali do nada. Ele é um viciado em jogos. E aí ele passa a jogar no cassino e acaba perdendo tudo e devendo dinheiro pro Sérgio. Primeiro que a gente não vê o Seu Durval usando dinheiro lá dentro, tipo, ele saiu pra buscar o gato, ele nem tava com dinheiro, sabe? Como que ele tá devendo tanto dinheiro assim? Enfim, vamos relevar isso, mas o fato é que ele tá devendo, e aí como garantia, o Sérgio pega esse gatinho dele e tranca ele lá, para que o Seu Durval vá correr atrás desse dinheiro para pagar ele. E aí, só para finalizar esse lance do cassino, a Joana, né, que é a mulher do Sérgio, ela já estava infeliz nesse casamento, ela queria sair, mas sabia que seria muito difícil, porque o Sérgio não deixaria ela ir embora, e aí ela tenta tramar junto com a Magalhães, né, que é a detetive, para incriminar o Sérgio gravando coisas ali do cassino e tudo mais. A gente vê um romance entre a Joana e a Magalhães. Elas, enfim, ficam juntas e tal, e tentam, né, armar pro Sérgio, mas dá tudo errado, porque quando a Magalhães chega lá no cassino, o Sérgio já sabia, e tira todos os equipamentos ali, todas as coisas de jogos, e joga até lá na casa do Seu Durval. Então, quando a Magalhães entra, eles estão jogando bingo, né? E bingo não é proibido nem nada, então... bingo não, acho que é dominó. E, enfim, acaba dando errado esse plano, e aí depois, lá no final do episódio, a Magalhães acaba sendo morta, né? E a Joana fica extremamente triste, fica lamentando ali a morte da detetive. E aí a gente tem uma cena do Sérgio vendo aquilo pelo celular.
parece que alguém filmou e tal, a esposa dele lamentando pela morte. Então ele vai sacar, claro, que a Joana estava por trás disso tudo. A gente vai ver aí nos próximos episódios as consequências disso. Agora que a gente falou do cassino, vamos falar sobre Sérgio e Raquel. No final do episódio 6, a gente viu que eles ficaram juntos, eles acabaram transando e tal, mas depois a Raquel se arrepende, volta lá pro Paulo e finge que nada aconteceu. Só que pro Sérgio isso aconteceu e ele fala que ele não consegue parar de pensar nela e tal. E aí eles ficam tendo esses embates aí durante esses 2 episódios, porque a Raquel, ela fala que vai denunciar ele pra polícia por causa do cassino. Ela descobre, né, o cassino, ela fala pra ele ir embora e tal, e fala que vai contar pra todo mundo e tudo mais, e ele ameaça ela de volta falando que se ele for pro buraco, ela vai junto também, porque ele vai contar pro Paulo que eles ficaram, e aí joga toda essa chantagem ali em cima dela. Eu tinha elogiado nos primeiros episódios o Sérgio, né, o personagem do Eduardo Stablish, achando que ele tinha mudado, né, o personagem realmente mudou, na primeira temporada ele era bem mais sério, e aqui ele tem uns certos momentos cômicos ali, ele é meio engraçado, né? Coisa que o Eduardo Stablish sabe fazer, porque ele veio do humor, mas eu tô achando que já não tá tão legal mais, sabe? É um personagem que foi ficando chato, assim, ele vai ficando sem aquele carisma que a gente via. Na verdade, não tinha tanto carisma, né? Que, enfim, é um vilão. Tudo bem que vilão pode ter carisma, mas ele tinha uma coisa legal ali de assistir e agora nem isso, sabe? E uma coisa também que me incomoda muito é quando a Raquel tá perto do Sérgio, ela fica muito mais esquisita. E é um esquisito extremamente caricato também, assim, um esquisito feio, assim, que dá uma certa vergonha alheia. E é muito triste, porque a Letícia Collin é uma baita atriz. Eu acho ela incrível, assim, ela consegue fazer papéis muito complexos e de uma forma muito boa, mas aqui eu acho que ela pesou a mão, assim, claro, isso vai muito da direção também, né, que força, né, não força ela, mas faz com que ela force esse lado ali esquisito da personagem, mas eu não gosto, assim, de verdade. Eu acho que tá ficando até vergonhoso quando a personagem dela encontra o Sérgio, e, enfim, ela fica olhando para vários lados, ela fica esquisita, não gosto, assim, sério, tá feião. Ainda falando do Sérgio, ele faz um churrasco pra pedir desculpa pros moradores, né, pelo barulho do cassino e tal, e aí vai todo mundo, ele fica ali rondando a Raquel e tal, aí a gente tem o arco lá do Marcinho Lohane e aquele menino que é filho da Maria, né, eu não sei o nome dele, eu esqueci o nome dele, na verdade, porque eles pronunciam o nome dele, eu não consigo identificar qual que é o nome exato, enfim, acabei não lembrando, mas é esse menino que tá aparecendo aqui. Eles meio que estão formando um triângulo amoroso ali, né? Já dava para ver o interesse entre a Lohane e ele, né, e o garoto, e o Marcinho no meio disso, e ficando bravo e tal. No churrasco a gente tem uma cena legal, é uma cena que eu até achei bonitinha mesmo, é um dos pontos positivos aí desses 2 episódios, que é entre a Lohane e a mãe dela, né? Elas falam sobre ter se tornado chata quando virou mãe. E aí elas, no fim, acabam se jogando na piscina e se abraçando. Essa cena eu achei bem bonita mesmo, achei bem legal. Mas aí depois a Lohane finalmente beija esse garoto e eles acabam ali ficando juntos e tal. Depois, lá mais pra frente no episódio, eles ficam de novo, né? Eles se beijam mais uma vez e aí na frente do Marcinho, e o Marcinho não faz nada. Antes, né, o Marcinho tinha jogado um bolo na cara do menino só por ter visto eles dois do lado ali, um do outro, e agora ele viu eles se beijando e, enfim, simplesmente saiu ali triste. Um ponto curioso é que o Marcinho se tornou o Rogério, né, da temporada passada. Ele era o oprimido, agora tá se tornando o opressor, né, porque ele tá sendo esse personagem que até faz bullying, que, enfim, um personagem mais grosseiro mesmo, que era algo que o Rogério era, né, na primeira temporada. Aqui, por exemplo, ele tenta afogar o menino, né, na piscina. Depois a gente vai ver que ele não queria afogar de fato, eles estavam brincando, mas ele se tornou mais como o Rogério. Agora falando da Raquel e do Paulo, a Raquel tá a todo custo tentando afastar, né, o Sérgio deles, porque ela tem medo que o Sérgio conte que ficou com ela pro Paulo. Pra isso ela até fala que odeia o Sérgio, que o Sérgio odeia ela e que ela não quer mais estar perto dele e tal, e o Paulo promete, né, que eles não vão interagir mais. No episódio 8 a gente tem um flashback do Paulo, né, em crise de abstinência. A gente sabe que ele foi viciado em drogas e que a Raquel tirou ele das drogas, e aqui a gente tem uma cena pequena dele ali tendo essas crises. Depois, em um momento, o Paulo tá falando que a Raquel
ajuda muito as pessoas e tal, que ela não deve fazer isso sempre, e aí ela joga na cara dele, que se ela não fizesse isso sempre, ele não estava ali com ela. E aí ele fica bolado e tal, ela pede desculpa, mas enfim, ela acaba jogando o fato de ela ser tão altruísta, e pelo fato dela ser altruísta, ele acabou saindo das drogas. E aí essa conversa acontece porque ela vai atrás da Cibele. Conversando com o Marcinho, ele fala que a mãe dele morreu, que a mãe dele se chamava Cibele e tal. A Raquel, que não é boba nem nada, vai procurar na internet, acaba descobrindo que o Marcinho desapareceu e que a Cibele ficou anos e anos procurando por ele. Ela vai atrás da Cibele, eu acho até interessante a dinâmica das duas, né? Porque são duas atrizes ótimas e tal. E é legal ver essas duas personagens tendo arcos juntas. Elas que até então não tinham como ter assinado juntas, né? Agora, finalmente, os arcos delas se uniram. E se uniram porque acredito eu que a Raquel tá fazendo tudo isso porque ela quer ficar com o Juninho no final. Ela é uma pessoa aparentemente bondosa e altruísta e tal, mas ela também tá muito interessada em adotar o Juninho. E aí eu acredito que ela, imaginando que o Marcinho voltando a morar com a mãe e saindo do condomínio e tal, a Lohane de repente ficando sozinha vai poder dar, né, o Juninho pra ela, e ela vai, enfim, ter o filho que ela tanto quer. Então a Raquel conta tudo pra Cibele, que o Marcinho tá morando lá no condomínio, que tá morando na casa do Sérgio, e aí a Cibele acaba decidindo ir lá pro condomínio e ficar na casa da Raquel. No começo ela não queria, porque ela tava muito chateada e decepcionada com o filho, né, que tinha ido lá pra poder ameaçar ela com a arma até, sabe? E aí ela tinha desistido do Marcinho, mas ela viu que algo aconteceu aí no meio para ele ter tomado essas atitudes. Então, em vários momentos, ela fica olhando o Marcinho de longe, ela até quer se aproximar, ela até quer falar com o Marcinho, e aí demonstra essa impulsividade que a personagem tinha na primeira temporada, mas é contida pela Raquel, que fala para não estragar tudo, para ir com calma e tudo mais. Tem um momento em que a Raquel tem a ideia de levar o Marcinho lá para casa dela, que é chamar ele e a Lohane para a célula, né? Para poder ter uma reunião e tal. E aí, nesse momento, o Marcinho e a Lohane e o garoto têm a ideia de colocar maconha no bolo, né? E levar esse bolo para lá. E aí todo mundo come esse bolo, todo mundo fica muito chapado. Eu acho que essa poderia ter sido um alívio cômico pro episódio, poderia ter sido a cena engraçada, mas foi uma cena super chata. Na verdade, eu não achei que, enfim, nada engraçado ali. Eles todos ficam doidões, exceto a Cibele, que tava lá no andar de cima observando tudo. A Cibele, ela até faz um doce ali, e o Marcinho come e lembra da mãe dele, né? E a Raquel tenta o tempo todo puxar ele ali pro canto pra conversar com ele a sós, e a Cibele chegar junto, e aí eles finalmente têm esse reencontro. Mas isso é interrompido porque eles descobrem que a polícia chegou lá no cassino do Sérgio, e aí é aquilo que eu já falei, né? A polícia com a Magalhães chegam lá e tal, e acaba não dando certo. Vocês perceberam que as minhas análises, elas vão e vêm, né? Eu espero que vocês estejam me acompanhando aqui no raciocínio. Então aí, chegando no fim do 8º episódio, a Cibele acaba passando mal. Primeiro porque ela come um bolo com maconha e ela tava meio chapada, mas também depois a gente vai descobrir que é porque ela está grávida. Mas no meio disso, a Cibele ajuda a Raquel a entrar no carro para ir para o hospital. Aí ela encontra o Marcinho no caminho e o Marcinho entra no carro junto com elas. Então eles partem para o hospital e aí, enquanto a Raquel está sendo examinada, a gente tem um momento ali entre a Cibele e o Marcinho. A Cibele vê a tatuagem do Marcinho, inclusive eu achei bem legal esse momento que ela vê a tatuagem do Marcinho escrito mãe, mas o reencontro em si poderia ter sido muito mais emocionante, tá? Eu confesso. Porque pensa, é um garoto que ela não vê há um tempo, né? Mais de ano. Então ela reencontrar o seu filho ali poderia ser algo muito poderoso, né? E não foi, gente. Eu acho que eles perderam, né, a chance. Perderam a chance lá no primeiro reencontro deles, que é quando o Marcinho vai lá para poder apontar a arma para ela, por exemplo, e falar para ela não procurar mais ele. Eu acho que poderia ter guardado esse momento para ser um momento chave na temporada, que iria fazer todo mundo ficar emocionado, mas não foi. E aí é isso, eles tiveram essa conversa, se abraçaram e vamos ver como é que vai ser a partir de agora, né? Como que ele vai, se ele vai voltar para casa dela, se ele vai voltar para casa do Sérgio, o que eles vão fazer. No meio disso, o Amâncio simplesmente sumiu, não sei se o ator saiu da série, se a gente vai ver esse personagem ainda. Eu espero que ele pelo menos apareça no final, só pra gente, né, saber o que aconteceu com ele. E aí no fim, a Raquel, que está sendo lá examinada com o Paulo, né,
eles descobrem que ela está grávida. E aí o Paulo fica até chocado porque ele não pode ter filhos. Isso foi muito previsível. É claro que a Raquel iria engravidar do Sérgio, né, pela noite que eles tiveram. E aí com certeza ela vai tentar esconder isso. O Paulo vai achar que foi um milagre, né, porque ele é religioso, ele pediu para Deus para poder dar um filho para ela, e aí vamos ver como é que isso vai acontecer, né? Com certeza vai dar errado, porque o Sérgio não vai ficar calado, ele com certeza vai falar algo com relação a ter ficado com a Raquel, e enfim, quero muito ver esse circo aí pegar fogo. E aí agora falando no geral, não sei se tem tantas coisas para falar que eu não falei ainda, no sentido de qualidade, infelizmente, gente, eu acho que é um caso perdido já, assim, de verdade. A gente já tá mais da metade da temporada e eu acho que não tem como ela ficar tão boa mais, sabe? Eu acho que eles podem até se redimir, ter um final interessante, um final legal, mas eu acho que o momento até aqui não foi nada bom. Me parece que eles se preocuparam muito com a qualidade visual da série. Com planos muito bonitos, a fotografia muito boa, o jeito que a câmera se move, alguns ângulos, isso é realmente muito bonito, assim, visualmente. Mas quando a gente vai pro roteiro, vai pra direção em si de atores, deixa muito a desejar. Até atores bons, como eu falei, a Letícia Collin, o Sérgio Guizé, têm ficado caricatos, né, nos seus personagens. Acho que a única que se salva mesmo é a Adriana Esteves, que ainda traz essa personagem tão marcante para a história. Eu acho que é isso, eu não sei o que aconteceu com o 9º episódio, mas se de repente ele aparecer aí, eu trago um outro vídeo aqui falando só sobre ele. Se não, semana que vem trago mais vídeos aí sobre os episódios que foram lançados na semana. Eu acho que no meio disso eu vou fazer um outro vídeo sobre algumas coisas que eu tô pensando sobre a série. Se você ativar o sininho, o YouTube avisa vocês que tem vídeo novo. Se puder deixar o like, vai me ajudar bastante. E comenta, gente. Falem o que vocês acham. Eu leio os comentários. Eu tento responder todo mundo. É claro que às vezes não dá, mas enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. Se vocês concordam com o que eu falei. Se vocês não concordam também, tá tudo bem. Eu vi que teve gente que tá até achando legal a temporada, tá até gostando. E não tem problema nenhum você gostar. Eu acho que a gente tá falando muito de gosto pessoal, claro. Então não tem problema mesmo. Eu super respeito. E eu espero que me respeitem também. Respeitem a minha opinião. Mas enfim, vamos conversar aqui embaixo, bater um papo. Vai ser ótimo. Compartilhe para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima. Tchau!